No ano de 1490, Praga fervilhava de atividade. Mercadores apregoavam suas mercadorias. Nobres desfilavam pela praça. As ruas eram um mosaico de cores e sons, com pessoas de todas as classes sociais se misturando em um vibrante mercado medieval. A cidade era um centro de comércio e cultura, onde ideias e bens eram trocados livremente. Lá no alto, o relógio astronômico, o horloge, funcionava. Este não era um relógio comum, era uma obra-prima de engenharia e arte. Cada movimento de suas engrenagens era um testemunho da habilidade e do conhecimento dos artesãos que o construíram. Ele media algo mais profundo do que minutos e horas. Ele refletia o cosmos. O mostrador astronômico mostrava as posições do Sol e da Lua, os signos do zodíaco e outros fenômenos celestiais. Era um mapa do universo em miniatura, um lembrete constante da vastidão e da complexidade do cosmos. Agora, imagine, o relógio para, não porque está quebrado, mas porque algo mais sinistro aconteceu. As mãos do relógio, que antes se moviam com precisão, agora estão imóveis, mas porque um homem, movido pelo ciúme, silenciou suas engrenagens para sempre. Este homem, um relojoeiro rival, não podia suportar ver a obra-prima de outro ser tão admirada. Em um ato de desespero, ele sabotou o horloge, parando o tempo em Praga. Esta é apenas uma das muitas histórias sussurradas sobre o horloge. Em cada esquina de Praga, você pode ouvir murmúrios sobre o relógio e seus mistérios. As lendas se entrelaçam com a história, criando um tecido rico de narrativas que fascinam tanto os moradores quanto os visitantes. Uma mistura de fato e lenda envolve este ícone de Praga. Documentos históricos e desenhos antigos tentam capturar a essência do horloge, mas é nas histórias contadas de geração em geração que ele realmente ganha vida. É uma maravilha da engenharia, uma obra de arte e uma fonte de fascínio duradouro. Cada detalhe do relógio foi meticulosamente planejado e executado, refletindo a genialidade de seus criadores. Por mais de 6 séculos, o horloge cativou os espectadores. Turistas de todo o mundo vêm para admirar sua beleza e complexidade. Eles se reúnem em frente ao relógio, esperando ansiosamente pelo momento em que ele ganha vida. Seu design intrincado fala de uma época em que a ciência e a arte se entrelaçavam. O horloge é um testemunho de uma era em que o conhecimento científico e a habilidade artística eram igualmente valorizados. Quando o relógio não era apenas um marcador de tempo, mas uma janela para o universo. Ele nos lembra de olhar para além do mundano e contemplar o infinito, de ver o tempo não apenas como uma sequência de momentos, mas como uma conexão com o cosmos. A criação do horloge está envolta em mistério. Este relógio astronômico, um dos mais antigos e mais bem preservados do mundo, é uma verdadeira obra-prima da engenharia medieval. Reza a lenda que um mestre relojoeiro, Hanush, construiu o relógio no século XV. Seu gênio era incomparável, e sua habilidade em criar mecanismos complexos era admirada por todos. Ele dedicou anos de sua vida a este projeto, trabalhando incansavelmente para garantir que cada detalhe fosse perfeito. O horloge era uma maravilha. Não era apenas um relógio, era um calendário astronômico, um mostrador de fases lunares e um espetáculo visual que encantava todos que o viam em ação. Pessoas vinham de longe para testemunhar seus movimentos intrincados. Turistas e estudiosos se reuniam na praça para ver o horloge em funcionamento, maravilhados com a precisão e a beleza do mecanismo. Eles se maravilhavam com sua capacidade de rastrear o Sol, a Lua e as estrelas. O horloge não era apenas um relógio, era um mapa do cosmos, uma janela para o universo. Mas a história toma um rumo sombrio. A inveja e o medo começaram a crescer entre os conselheiros de Praga. Os conselheiros de Praga, temendo que Hanush pudesse criar um relógio ainda mais magnífico para outra cidade, tomaram uma atitude cruel. Eles o cegaram, acreditando que assim protegeriam a exclusividade do horloge. Hanush, com o coração partido e enfurecido,
buscou vingança. Ele sabia que o horloge era sua obra-prima e não podia suportar a ideia de vê-lo em funcionamento sem poder apreciá-lo. Ele subiu na torre do relógio, determinado a fazer algo que ninguém esperava. Com um toque, ele parou o horloge. O mecanismo, que havia encantado tantos, ficou em silêncio. Seu coração, dizem, parou junto com ele. A dor e a traição foram demais para suportar. O relógio permaneceu parado por anos. Ninguém conseguia consertá-lo. A cidade de Praga ficou sem seu símbolo mais querido e a lenda de Hanush e do Orloj se espalhou. A lenda serve como um conto de advertência, tipo um Joãozinho e Maria da engenharia. Ela nos lembra dos perigos da inveja e da ganância, e de como esses sentimentos podem destruir até as criações mais magníficas. Ela fala sobre o poder da inveja humana e a fragilidade da genialidade. A história de Hanush e do Orloj é um lembrete eterno de que a verdadeira beleza e inovação podem ser facilmente destruídas pela inveja e pelo medo. O horloge não é apenas um relógio, mas 3 mecanismos interligados. Cada um desses mecanismos conta uma história diferente, uma história que se desenrola ao longo do tempo e do espaço. O mostrador astronômico, o primeiro e mais complexo, é uma maravilha da engenharia medieval. Ele não apenas marca o tempo, mas também nos conecta com os movimentos celestiais. Ele retrata a posição do Sol e da Lua no céu, permitindo-nos ver o cosmos em miniatura. Cada movimento é uma dança cósmica, uma coreografia celestial que nos lembra da vastidão do universo. Mostra os signos do zodíaco, traçando o curso do ano. Cada signo representa uma constelação, uma parte do céu que influencia nossas vidas e destinos. O fundo do mostrador representa a Terra e o céu, um lembrete constante de nossa posição no universo. A arte detalhada nos transporta para uma época em que o céu noturno era o principal guia da humanidade. O círculo azul no centro somos nós em Praga. É um ponto de referência, um lembrete de que, apesar da vastidão do cosmos, estamos aqui, neste momento, conectados ao universo. A segunda parte, o Passeio dos Apóstolos, é uma procissão religiosa em miniatura. Cada hora, os apóstolos desfilam, trazendo consigo uma mensagem de fé e esperança. A cada hora, os 12 apóstolos aparecem, cada um com seu próprio símbolo. Eles nos lembram das histórias e lições do passado, enquanto olhamos para o futuro. A morte, uma figura esquelética, marca a hora. Ela segura uma ampulheta, um símbolo do tempo que passa inexoravelmente. É um lembrete da natureza efêmera da vida. Cada badalada do relógio é um convite para refletir sobre nossa própria mortalidade e o valor do tempo que temos. Abaixo do mostrador astronômico está o calendário. Este calendário não é apenas uma ferramenta para marcar os dias, mas uma obra de arte que celebra o ciclo da vida. Ele retrata os meses do ano, cada um com suas próprias ilustrações detalhadas. Essas ilustrações nos transportam para a vida medieval, mostrando-nos como nossos antepassados viviam e trabalhavam. Cada mês é representado por uma cena da vida medieval. Vemos pessoas semeando, colhendo, festejando, cada atividade uma parte do ciclo anual. Semeando, colhendo, festejando, o ciclo do ano se desenrola diante de nossos olhos. Cada ilustração é um vislumbre de um tempo passado, mas também um lembrete de que, apesar das mudanças, o ciclo da vida continua. Seção 4. Mais que tempo. O papel do horloge na Praga medieval. Na Praga medieval, o horloge era mais do que um relógio. Era um símbolo da riqueza da cidade e sua conexão com o cosmos. Os agricultores confiavam nele para determinar os tempos de plantio e colheita. Os astrônomos o usavam para rastrear eventos celestes. Para as pessoas comuns, era uma fonte de admiração e um lembrete da passagem do tempo. O horloge também desempenhou um papel na vida cívica. Seus toques de horas serviam como um chamado à oração. Marcavam o início e o fim do dia de trabalho.
A exibição pública de informações astronômicas pelo relógio desafiou o monopólio da Igreja sobre o conhecimento. Colocou o poder de compreender o universo nas mãos do povo. Seção 5. Sussurros do passado, maldições e significados ocultos. Ao longo dos séculos, o horlógio tem sido o tema de inúmeras histórias. Alguns dizem que o relógio é amaldiçoado, ligado ao destino trágico de seu criador. Outros acreditam que ele contém mensagens ocultas, códigos embutidos em seu design. Esses segredos, dizem eles, ainda não foram totalmente decifrados. Um boato persistente afirma que o relógio irá parar novamente. Desta vez, irá anunciar uma grande calamidade. Se essas histórias são verdadeiras ou simplesmente o produto de imaginações férteis, elas aumentam a mística do horlógio. Elas nos lembram que alguns mistérios são melhor deixados sem solução. Seção 6. O horlógio no mundo moderno, um símbolo atemporal. Hoje, o horlógio continua sendo uma das atrações mais populares de Praga. Multidões se reúnem a cada hora para assistir à procissão dos apóstolos. Turistas e moradores locais se maravilham com seu design intrincado. É uma prova da engenhosidade humana, uma lembrança do nosso fascínio duradouro pelo tempo e pelo cosmos. O horlógio é mais do que apenas um relógio. É um símbolo da rica história de Praga. Uma lembrança de uma época em que a ciência e a arte estavam entrelaçadas. É uma obra-prima atemporal que continua a cativar e a nos inspirar. O horlógio permanece como um testemunho do poder da imaginação humana e de nossa busca incessante para entender o universo e nosso lugar nele.